Hoje a gente vai mergulhar numa história realmente poderosa, a história de Mateus. Pensa só, um homem cuja vida mudou completamente, assim, num piscar de olhos, por causa de uma única frase. É uma narrativa que fala muito sobre decisão, sobre renúncia e, principalmente, sobre uma transformação, nossa, uma transformação radical. Fica a pergunta, né? Uma única palavra. Será que ela tem o poder de mudar uma vida inteira? Bom, para um cobrador de impostos chamado Mateus, a resposta foi um sonoro sim. E nessa análise, a gente vai entender exatamente como e por que isso aconteceu. Então, para a gente conseguir entender a dimensão da decisão que Mateus tomou, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender o mundo em que ele vivia. A Judeia daquela época, sob domínio romano, era um caldeirão de tensões sociais e políticas. Mateus era um publicano. E olha, isso não era só o nome de uma profissão. Era um rótulo que definia a pessoa por completo. Para o seu próprio povo, ele era visto como um colaborador do inimigo, um traidor da nação. O tamanho desse estigma era uma coisa absurda. Para se ter uma ideia, os judeus ensinavam os filhos a jamais, em hipótese alguma, aceitarem duas profissões, a de publicano e a de prostituta. Isso já dá uma dimensão do nível de desprezo que Mateus enfrentava todos os dias. E as razões para tanto ódio eram muito claras. Eles não só trabalhavam por inimigo, como também enriqueciam às custas da opressão do seu próprio povo, muitas vezes cobrando impostos a mais para embolsar a diferença. O resultado? Eram completamente isolados de tudo, até da vida religiosa. Aí a gente se pergunta, por que alguém escolheria viver assim? A verdade é que Mateus provavelmente sabia muito bem o que o esperava. Ele topou ser um excluído porque o seu coração, o seu tesouro, estava na fortuna, no status que o dinheiro podia comprar e não na sua comunidade ou na sua fé. E exatamente nesse cenário, nesse mundo de isolamento e de riqueza material, que a história dá uma virada completamente surpreendente. O momento do encontro estava chegando. Tenta imaginar a cena. Mateus está lá na sua banca de impostos fazendo o trabalho de sempre. Todo dia, a mesma coisa. Insultos, olhares de desprezo. Então, quando ele vê Jesus, um judeu que parecia ser bem devoto, se aproximando, ele deve ter pensado, lá vem mais um. Só que, em vez de mais uma palavra de condenação, o que ele ouve são duas palavras muito simples. Segue-me. Foi como uma ordem e um convite ao mesmo tempo. E essa frase simplesmente atravessou todo aquele barulho de rejeição que era a vida dele. A força dessa frase não estava exatamente nas palavras, mas sim em quem as disse, e principalmente para quem elas foram ditas. Era uma voz de aceitação no meio de um mundo de rejeição, e vinda de alguém que ele jamais imaginaria que sequer olhasse para ele. E a natureza desse chamado é algo notável. Se a gente comparar com o chamado de Abraão, por exemplo, que veio cheio de promessas grandiosas, de terra, de descendência, para Mateus não foi oferecido nada. Nenhuma promessa de cargo, de riqueza, de um futuro glorioso. Era só o convite, segue-me. E isso leva a gente direto para o clímax da história. A hora da decisão. Aquele momento que ia definir todo o resto da vida dele. Para pensar no peso dessa escolha. De um lado da balança estava tudo que ele conhecia. A fortuna, a segurança, uma posição de poder, mesmo que fosse odiada. Do outro lado, a incerteza total, a renúncia de tudo. Tudo isso por um mestre que não lhe prometia absolutamente nada. E essa frase que o próprio Mateus escreveria mais tarde no seu evangelho é a chave de tudo. Naquele instante, ele percebeu que tinha encontrado um tesouro infinitamente maior do que todo o dinheiro que ele poderia juntar na vida. O coração dele simplesmente mudou de lugar. E a resposta dele foi imediata. Ele não pediu um tempo para pensar, não fez cálculos, ele simplesmente se levantou, largou a banca de impostos para trás e seguiu. Mateus entendeu que aquela era a oportunidade da vida dele, uma chance que não ia se repetir. Mas a história não acaba aí, na decisão. A escolha de Mateus se provou numa transformação real, algo que todo mundo podia ver. Aquele homem, o publicano, o traidor, ele não se tornou apenas mais um seguidor. Ele foi escolhido para ser um dos 12 apóstolos, ou seja, parte do círculo mais próximo de Jesus. E talvez a prova mais radical dessa transformação estivesse ali, no próprio grupo de apóstolos. Lá estava Simão, o Zelote. Os zelotes eram revolucionários, que lutavam muitas vezes de forma violenta contra Roma e contra os colaboradores, como Mateus. Eles eram literalmente inimigos mortais.
O simples fato de Mateus, o publicano, e Simão, o zelote, poderem se sentar à mesma mesa como irmãos, isso mostra que uma nova identidade em Cristo foi mais forte que o ódio político e social mais profundo daquela época. Eles não eram mais definidos pelo passado, mas por um chamado em comum. Então, o que a gente pode tirar de lição dessa jornada incrível? Vamos resumir os pontos principais. A história de Mateus pode ser resumida em 4 etapas bem claras. Primeiro, ele era um homem rejeitado pela sociedade. Depois, foi chamado de uma forma totalmente inesperada. Em seguida, tomou uma decisão imediata e radical. E, por fim, foi completamente transformado por essa escolha, a ponto de conseguir ver seu maior inimigo como um irmão. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? A vida do Mateus foi definida por uma única decisão, que ele tomou num instante. E isso nos convida a pensar quais são as grandes decisões que estão diante de cada um de nós e como elas podem definir o rumo de toda uma história.